são as 7 dimensões da aba? Eu vou te explicar de uma forma simples e com exemplos de cada uma das 7 dimensões. Acompanha comigo. Meu nome é Juliana Vargas, eu sou psicóloga, especialista em aba, certificada também pelo modelo Denver de intervenção precoce do Instituto Mind e trabalho já há bastante tempo com crianças e adolescentes com atrasos do neurodesenvolvimento. Tenho um mestrado na área de psicologia com ênfase em cognição, cérebro e comportamento. Quando a gente fala das 7 dimensões da aba, a gente está falando de um artigo que foi escrito em 1968, que é o direcionador em relação a uma aba ética e baseada em princípios que norteiam a sua qualidade de intervenção. Então, as 7 dimensões, vamos falar delas. Primeira das 7 dimensões da aba, aplicada. Isso significa que toda intervenção que a gente faz, baseada na ciência aba, ela deve ser aplicada ao paciente ou ao aprendiz. Tudo que eu vou pensar em relação à mudança de comportamento, ao ensino de novas habilidades ou à redução de comportamentos interferentes deve ser importante e funcional para ele e para a sociedade. Então, traz benefício para ele? Ele vai ter ganhos? Se sim, se a resposta é sim, ela está alinhada com a primeira das 7 dimensões da aba. A segunda, comportamental. Toda intervenção que a gente faz, todo programa de ensino, ele deve ser estruturado a partir de comportamento. E comportamento é tudo aquilo que é claro e observável, que eu consigo mensurar e descrever como uma forma de um programa que pode ser aplicado através de uma estratégia de ensino. Depois a gente tem a analítica. Por quê? Nós precisamos de dados. Nós precisamos de registros que vão nos indicar se aquela intervenção que foi planejada individualmente está trazendo resultados positivos. Então eu vou olhar para dados, eu vou olhar para os registros, para os números de oportunidade, para o quanto esse sujeito está realmente aprendendo aquelas habilidades que estão sendo ensinadas para ele. Esses dados eles são fundamentais e importantes. Por isso, pai, mãe, profissional, olhem sempre para esses dados. A intervenção ela é individual e a gente tem que acompanhar o quanto está tendo de avanço em relação ao que está sendo. Depois nós temos a dimensão tecnológica, que tem a ver com a descrição, não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a descrição daquele procedimento, daquele programa de ensino, de uma maneira que eu consiga ler o que está sendo proposto para ensinar e tudo esteja muito bem detalhado em relação ao comportamento-alvo, as estratégias que eu vou utilizar de ensino, qual vai ser o modelo de ensino que eu vou realizar, qual vai ser os estímulos no meu ambiente. Tudo tem que estar muito bem descrito, então muitas vezes um programa se torna relativamente longo, porque eu tenho que estar bem detalhado a ponto que eu leia o programa e tu também, você leia o programa e ambos consigam fazer exatamente igual. Então eu tenho uma descrição tecnológica bem feita de uma maneira que evite de profissionais, muitas vezes uma criança que é atendida no modelo baseado na ciência aba, é atendido por mais de um profissional. Então, se eu não tenho descrito um programa bem detalhado, eu posso ter 2 profissionais fazendo a intervenção de forma diferente, o que pode aumentar as dificuldades de ensino. Se eu estou falando de um aprendiz que tem déficit de comunicação e interação social, considerando que tem autismo, eu preciso de um programa muito bem estruturado, com repetições claras, para que aumente a chance da compreensão do aprendizado e isso se replique por alguns dias consecutivos até ter a consolidação desse ensino, dessa habilidade. Depois nós temos a próxima dimensão, que é a conceitual. Os programas, os ensinos têm que ser conceitualmente descritos através da análise do comportamento. A próxima dimensão é eficaz. Toda intervenção que a gente está fazendo, ela tem um objetivo de produzir resultados positivos, então ela tem que ser eficaz
para o nosso paciente, para o nosso aprendiz. E se não está sendo eficaz, porque a gente vai estar olhando através dos dados, eu preciso modificar, eu preciso repensar. Porque às vezes uma forma de ensino que funciona para um aluno não necessariamente vai se funcionar para outro. E aí que entra as supervisões e o acompanhamento sistemático que é necessário em relação à intervenção ABA. A outra dimensão é generalizável. Quando a gente ensina uma nova habilidade, eu preciso que essa habilidade ela seja realizada também em outros contextos. Não me adianta eu ensinar para um paciente e ele faz super bem no consultório. Aí depois ele vai para a escola, ele não consegue replicar aquele aprendizado. Não me adianta. A gente precisa que aquele ensino realizado na clínica, na escola, seja generalizado na casa, seja generalizado em ambientes sociais. Por isso que às vezes a gente precisa sim fazer treinos e levar o nosso aprendiz nesses ambientes mais naturais. Porque se eu fico só num ambiente estruturado, é diferente e eu não consigo ter essa clareza em relação a como ele vai se comportar, vai reagir frente às situações de um ambiente mais natural. Por isso que a aba, ela vai sim, muitas vezes ser intensiva, com 10, 15, 20, 30, até 40 horas por semana. Depende de cada caso, depende do nível dessa criança em relação ao autismo, quanto ele ainda precisa de ajuda, é dependente, e aí a gente vai precisar de um número maior de horas. E também considerar esses contextos, esses ambientes diferentes para a generalização desse ensino. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal. Coloca aqui nos comentários. Tem algum conteúdo, tem algum assunto que é importante para ti, que eu ainda não falei? Coloca aí, a gente vai conversar. Eu vou procurar trazer esse conteúdo para ti. E compartilha esse vídeo. Compartilha com aquele profissional do teu filho, que tu quer saber se realmente ele está promovendo um ensino baseado nas 7 dimensões da aba. Compartilha esse conteúdo com uma mãe que está fazendo aba no seu filho, que o filho está recebendo aba. Compartilha com a professora que quer conhecer um pouco mais também. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.